E aí, gente boa? Que é isso, gente? E aí, galera? Paz e graça da parte de Deus seja sobre nós. Amém? Todo mundo aí feliz com Cristo? Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês essa noite. Para mim é uma honra, é um privilégio. Eu creio que se você veio a esse lugar, de fato você tem um desejo, um interesse de ter uma nova mente. É isso que Paulo vai dizer em uma de suas cartas. Aquele que está em Deus já tem a mente de Cristo. Essa é a nossa mente. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz para a gente não se conformar com esse mundo, com esse século, mas que devemos transformar por onde? Pela renovação da nossa mente. Nós temos mente boa, cuca legal, mente renovada para a glória de Deus. E nessa noite nós vamos falar de geração forte. É isso que a Bíblia diz ao meu e ao seu respeito. Nós somos jovens que são fortes. E se você trouxe a sua Bíblia, o seu celular, abra comigo ou ligue comigo a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 14, a partir da parte B. Se você está sem Bíblia aí, cola no seu colega do lado aí, compartilhe com ele um pouco da palavra. E o texto diz assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha só o que o apóstolo João está falando para nós. Ele diz: jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. Essa é a verdade bíblica para cada um de nós. A Bíblia, ela tem uma característica que a gente chama de inerrante. A Bíblia não contém erros, a Bíblia não tem falhas. A Bíblia é a própria verdade da parte de Deus para cada um de nós. E se ela é a verdade, ela está dizendo ao meu e ao seu respeito de que nós somos fortes, e não tem como negar isso. Mas a grande questão que nos vem à mente é a seguinte: se a Bíblia diz que nós somos fortes, por que às vezes na prática a nossa geração não tem comportado como tal? Talvez a pergunta que fica no ar é: o que é que tem roubado a força da nossa geração? O que é que de fato tem enfraquecido a nossa geração, a nossa juventude? E para ser muito óbvio, o que enfraquece a nossa geração, o que rouba a nossa força, é o próprio pecado. É o pecado que rouba o nosso brilho, que rouba o nosso vigor, que rouba essa força que a Bíblia diz que nós já temos em Cristo. E nós estamos vivendo num tempo que é conhecido como a geração pós-moderna. E dentro dessa pós-modernidade nós temos ali alguns pecados que estão sobressaindo, que estão se destacando, que têm se tornado cada vez mais comuns em meio à juventude. Quando a gente fala de pós-modernidade, desde o seu início ali por volta de 1950, nós vemos que a pós-modernidade ela se apresenta como um período de mudanças. Mudança na ciência, mudança no conceito de arte e como a arte mudou. Mudança naquilo que conhecemos como sociedade avançada. Mas o grande problema é que, em nome desses avanços, inclusive o avanço tecnológico, passou-se a desconsiderar princípios, passou-se a desconsiderar valores, passou a desconsiderar a própria família. Por isso que atualmente é comum percebermos, ao fazermos uma leitura social, de que as relações estão fragilizadas. As pessoas são frias no relacionamento, não existe brilho, não existe caráter, não existe verdade, tudo consequência dessa onda de pecado que acompanhou a geração pós-moderna. A geração pós-moderna é conhecida como a geração do pluralismo. Afinal de contas, cada um tem a sua verdade, tem a sua cosmovisão. Geração pós-moderna é conhecida como a geração do ativismo multitarefado.
O que é isso? É aquele camarada que faz várias coisas ao mesmo tempo e ao mesmo tempo não faz nada direito. Se na modernidade o cara, quando ia almoçar, ele se sentava à mesa e ele parava tudo para almoçar. Agora, na pós-modernidade, com o ativismo multitarefado, o cara se assenta no sofá para almoçar, ele está olhando para a TV, com essa mão ele está mexendo no WhatsApp, e com a direita ele está alternando entre o controle remoto e o garfo, porque ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo não faz nada direito. Se o cara liga um notebook para mandar um e-mail para a sua empresa, de repente ele abre o e-mail, mas de repente ele abre mais uma aba, que ele quer ver os gols da rodada do Brasileirão. Ele abre outra aba porque ele quer ouvir um podcast, e depois o Spotify, e quando o cara assusta, já se passou 2 horas, ele não mandou o e-mail que precisava, e ele já está lá no Wikipédia pesquisando os efeitos da alcalose pós-prandial no organismo. Faz várias coisas, mas ao mesmo tempo não faz nada direito, ativismo multitarefado. Geração pós-moderna é geração imediatista, geração que não consegue esperar, que é tudo para ontem. É a geração fast food, é a geração macarrão instantâneo, é café expresso, é tudo rápido. O camarada manda uma mensagem no WhatsApp, passa 1 minuto, se o outro não responder, ele entra em crise, porque ele não aguenta esperar. Geração que não respeita processos. Então, dentro desse contexto pós-moderno, nós vamos perceber que existem alguns pecados que têm sobressaído, que de fato têm enfraquecido a nossa geração. Eu quero essa noite pelo menos citar aqui 3 pecados dessa pós-modernidade que têm roubado a nossa força. E o primeiro desses pecados é conhecido como o pecado do hedonismo. Gente, o hedonismo ele vem de uma corrente filosófica que surgiu aproximadamente 450 a.C. Hedonismo vem da palavra hedonê, que significa prazer. O hedonismo é uma visão individualista de que o prazer é o único critério da vida. É a busca pelo prazer imediato. E o problema é que essa busca pelo prazer imediato acaba empobrecendo o espírito. Ele tenta substituir prazeres eternos por pequenos prazeres momentâneos. Para o hedonista não importa os meios para se obter o prazer, o que ele quer é ter prazer a qualquer custo. Para ele não importa princípios e valores, nem tampouco a consequência desse prazer, mas ele quer ter prazer. Para aqueles que são mais extremos nessa questão do prazer, o próprio hedonista, ele pensa assim, já que não existe Deus, já que não existe vida após a morte, então enquanto eu estiver nessa terra, eu quero ter prazer a qualquer custo, eu quero curtir. Só que isso pode sair muito caro. Talvez seja por isso que Paulo, na sua carta a Timóteo, ele vai dizer que nos últimos dias, os homens seriam mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E nós não podemos trocar o relacionamento com o eterno por qualquer prazer no pecado que seja momentâneo. Não podemos. Quando a gente olha lá para o profeta Daniel, no capítulo 1, vai dizer que ele rejeitou os manjares da Babilônia, ou seja, ele rejeitou aqueles prazeres. E a própria Bíblia diz que depois de alguns dias, Daniel e seus amigos, eles eram muito mais doutos, versados em conhecimento, mais fortes. Lá em Hebreus 11 vai dizer que Moisés, pela fé, ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. E ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres do pecado por algum tempo. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu quero dizer é que nos dias atuais, é completamente possível você rejeitar o prazer do pecado. Porque assim como Daniel rejeitou os prazeres da Babilônia, assim como Moisés rejeitou os prazeres do Egito, hoje é completamente possível, pelo poder do Espírito Santo em quem nós habita, nós recusarmos todo o prazer momentâneo do pecado, porque isso não é bom. Precisamos abrir de fato os nossos olhos. Agora, pode até parecer contraditório o que eu vou dizer, mas não é contradição. O prazer, por si só, ele não é errado. Errado é quando eu tenho prazer no pecado. Errado é quando eu tenho o meu prazer de forma errada e com coisas erradas, mas o prazer por si só ele não é errado. Porque Deus ele nos criou para termos prazer, sabia disso? Nos criou para termos prazer naquilo que é bom, inclusive para termos prazer nele. Não é à toa que Deus, quando cria Adão, cria o primeiro homem, ele coloca o homem aonde? No lugar chamado Éden.
E Éden significa lugar de delícias, lugar de prazeres. Então, com isso, nós entendemos que se Adão deixou um lugar de prazer por causa do pecado, nós somos a geração que vai abandonar o pecado pelo prazer de estar em Deus. Ele é, de fato, a nossa maior fonte de prazer. E eu te pergunto essa noite, qual é a sua maior fonte de prazer? É o prazer gastronômico? É o prazer estético? É o prazer sexual? É o prazer de entretenimento? Ou é o prazer de estar se relacionando diariamente com o Criador? Não existe prazer maior, cara, de você poder se relacionar com Deus diretamente. O véu se rasgou, você tem toda a liberdade. Talvez seja por isso que o salmista diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, se agrade do Senhor, tenha prazer nesse relacionamento com Ele. O Salmo 1 diz: feliz é o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E o salmista diz que quem medita na lei do Senhor de dia e de noite e tem prazer nela, ele é comparado a uma árvore que é plantada junto a ribeiro de muitas águas, as folhas não murcham, mas dá o fruto no tempo certo, e tudo quanto você faz prospera. Assim é a vida de quem aprendeu a ter prazer em Deus, porque Deus, Ele é mais satisfeito em nós quando nós somos satisfeitos nele. Ele é tudo que nós precisamos, e isso basta, isso é suficiente para cada um de nós. Então, o pecado do hedonismo tem enfraquecido a nossa geração. A galera hoje quer ter prazer, sem limite, sem critério, e sem fundamento bíblico. Um outro pecado que, além do hedonismo, tem enfraquecido a nossa geração é o pecado do narcisismo. Se por um lado o hedonismo ele surge de uma corrente filosófica, o narcisismo ele vem da mitologia grega. Eu creio que todo mundo conhece bem a história de Narciso. E o narcisista é alguém que admira exageradamente a sua própria imagem. É alguém que nutre uma paixão excessiva por si mesmo. Alguém que está completamente centrado em si. Ele quer atrair os holofotes, ele quer atrair a atenção de tudo. O narcisista, ele quer ser elogiado por todos, ele quer ser desejado, ele quer ser admirado. É a idolatria do eu. Como disse o poeta brasileiro Caetano Veloso, né? Narciso acha feio tudo o que não é espelho. Em outras palavras, o narciso não concorda com nada que não leve o seu nome, com nada que atrai atenção para ele mesmo, com nada que não massageie o seu próprio ego. E nós estamos vivendo em meio a uma geração completamente narcisista. Chega a dar náuseas ver as redes sociais. Cara, o exibicionismo nas redes sociais, a sensualidade nas fotos. Às vezes a moça quer fazer uma foto para pôr no Instagram, beleza, mas ela faz uma foto com aquele decote, sabe? Dá para fazer endoscopia sem tirar roupa, sabe? Aquela foto assim, aí faz o biquinho, duck face e... cara... E aí coloca um versículo embaixo para deixar a foto com a cara mais gospel, sabe? Para ajudar. Geração narcisista, uma geração, quando você olha, cara, para as academias, e nada contra a academia, muito pelo contrário, frequente uma academia, cuide da sua saúde, mas na grande maioria nós percebemos que as academias estão cheias de pessoas vazias, pessoas que estão ali não por causa da saúde e do bem-estar, mas por causa do culto ao próprio corpo, idealizando o corpo perfeito. Por quê? Porque elas querem ser desejadas, elas querem chamar a atenção, elas querem estar no centro, mas nós como cristãos entendemos que o centro é de Cristo. E a nossa geração tem sido enfraquecida justamente por causa do narcisismo. Gente, o narcisismo anda na contramão do Evangelho de Jesus. Porque enquanto o narcisismo te estimula a estar no centro, a aparecer, a estar em evidência, o Evangelho de Cristo diz completamente ao contrário. Não é à toa que Jesus nos Evangelhos, ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, se anule, tome a sua cruz e me siga.
É isso que Paulo vai dizer aos Gálatas, quando ele fala, já não sou eu quem vivo, eu já saí de cena, é Cristo é quem vive em mim. Que a gente possa fazer nossas palavras de João Batista, dando testemunho a respeito de Jesus. E ele diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Que a nossa oração seja a oração do salmista, no Salmo 115, quando ele diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja a glória, somente ao teu nome. Talvez nos falte compreender essa verdade e essa realidade na vida cristã, e de entendermos isso com maior naturalidade, porque a gente não está aqui para cultuar o nosso eu, para buscar exaltação própria, mas nós estamos aqui para cultuar, para adorar e para refletir a imagem daquele que tudo criou. Portanto, deixe as pessoas enxergarem Jesus na sua vida, cara. Você tem uma identidade nele. O pecado do hedonismo tem enfraquecido nossa geração. O pecado do narcisismo tem roubado a nossa força. E tem um outro pecado também que tem atrapalhado em muito o cristianismo de algumas pessoas, que é o pecado pós-moderno do consumismo. Pessoas estão ficando reféns do consumismo, cara. O consumismo, ele é movido pelo imediatismo do querer, o imediatismo do desejo. O consumismo nos ensina que o ter é mais importante que o ser. O consumismo nos ensina que devemos amar as coisas e usar as pessoas. Afinal de contas, as pessoas estão sendo valorizadas por aquilo que possuem, não pela qualidade do seu caráter. O consumista, ele adquire bens não por necessidade, mas por vaidade. Ele quer manter a aparência, ele quer impressionar as pessoas. Ele consome para satisfazer os seus desejos, ele adquire compulsivamente porque ele está doente na alma. E se ele está doente na alma, ele não consegue entender que esse vazio aqui dentro não se preenche comprando coisas, mas se preenche com o Espírito Santo. Se preenche em oração, se preenche em adoração, e aí as pessoas vão caindo na síndrome do consumismo, de comprar o que não precisa com dinheiro que não tem, só para impressionar pessoas que às vezes você nem conhece. E a galera vai sendo sufocada pelo marketing sedutor, e o foco do nosso coração começa a mudar, o Criador começa a desaparecer da nossa essência, do nosso próprio coração. Somos estimulados a comprar compulsivamente, afinal de contas nós estamos na era do descartável. O que eu comprei hoje não serve para a semana que vem, então eu compro de novo. Eu entro nesse ciclo vicioso, porque afinal de contas o produto hoje, ele não é feito para durar. Então por isso eu compro, uso, amanhã eu jogo fora e compro de novo, e eu vou caindo nessa pegada do marketing sedutor. E o grande perigo de tudo isso é quando nós começamos a confundir relações humanas com relações de mercado. Porque quando eu confundo essas duas coisas, eu sou influenciado a pensar que assim como eu posso amanhã substituir e descartar um objeto, eu começo a pensar que eu também posso fazer isso com as pessoas que estão à minha volta. Ah, não deu certo não, eu vou te substituir por alguém melhor. Eu vou te descartar friamente como se você fosse um objeto qualquer. E nós não podemos, de fato, confundir relações humanas com relações de mercado. Ei, jovem, você não vai ser mais feliz por aquilo que você coloca no seu corpo, mas sem dúvidas você pode ser mais feliz por aquilo que você tiver no seu coração. Você não é mais feliz quando usa uma roupa de marca, você não é mais importante por isso, mas você pode ser alguém relevante e importante sim para o reino, se você for marcado pela promessa de Cristo. Não devemos confundir relações humanas com relações de consumo. O nosso viver não consiste naquilo que nós temos, mas naquilo que nós somos em Deus, porque nós não trouxemos nada para esse mundo, e desse mundo nós não vamos levar nada, porque caixão não tem gaveta, cara. Então nós não podemos permitir que o hedonismo, que os desejos desenfreados da nossa carne, venham falar mais alto do que a nossa amizade com o Criador. Não permitir que as influências do narcisismo, disfarçado de autoestima nas redes sociais,
venha roubar o foco que é de Cristo. E nem tampouco sermos arrastados pelo marketing sedutor. Por quê? Porque Deus nos chamou para nós marcarmos a nossa geração, cara. Quando eu leio biografias de homens que viveram no passado, cara, eu falo assim, meu Deus do céu, me ensina, Senhor, cada dia mais e mais. Porque eu não posso viver nessa mesmice, eu não posso ser essa ameba espiritual, achando que está tudo tranquilo, está tudo certo. Sendo que eu ainda não entendi o que é a cruz, o que é morrer para mim mesmo, sendo que eu não reconheço em Ti a minha identidade, o meu novo caráter que eu recebo pela fé em Cristo. Deus te chamou, jovem, para você marcar a sua geração. Ele não te chamou para deixar manchas, mas te chamou para deixar marcas, para marcar de fato. Seja na sua faculdade, seja dentro da sua casa, não sei. Mas o Senhor nos chama a marcar essa geração, porque se a gente não se posicionar, a nossa geração vai afundar cada vez mais. A nossa geração, ela não vive, ela sobrevive. A nossa geração, ela está vivendo um tempo de crise de identidade, ela não sabe quem é em Deus. Nossa geração hoje não sabe se nasceu homem, se nasceu mulher. A nossa geração está afundando na pornografia. Nossa geração é uma geração que é superficial, não tem profundidade em assunto nenhum. É a geração pós-moderna, uma geração que tem muita informação, mas tem pouca formação de caráter, de vida. Geração mimada, geração fragilizada, geração mimimi, geração Nutella. Não aguenta ouvir um não que entra em crise, cara. Cadê essa força que a Bíblia está falando? O jovem, você é forte. Essa força vem do nosso relacionamento com Ele, no lugar secreto, diariamente, não abrindo mão das verdades do Evangelho. Você não vai ser forte de outra forma, de outro jeito, de outra maneira. Nós precisamos ser, de fato, uma geração forte. E não tem receita de bolo, não. Geração forte é uma geração que se parece com Jesus Cristo de Nazaré. É a geração que dá outra face, é a geração que, se preciso for, caminha mais uma milha. É a geração que se anula por amor ao outro. Geração só vai ser forte se parecer com Jesus. Não tem outro jeito. Porque esse é o maior propósito de Deus para as nossas vidas. O maior propósito de Jesus, o maior propósito de Deus para cada um de nós é de nos fazer semelhantes ao Filho unigênito do Pai. Esse é o maior propósito de Deus. É por isso que no Evangelho de Mateus, lá no Monte da Transfiguração, quem está ali? Está Moisés, Jesus e Elias. E aí o Pai, ele rasga os céus, ele brada lá do alto, e ele aponta para Jesus dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, a Ele vocês devem ouvir. O que Deus estava querendo dizer é o seguinte: o padrão agora não é Moisés representando a lei, o padrão agora não é Elias representando os profetas, o padrão a ser seguido agora é o meu Filho amado, a Ele vocês têm que ouvir, a Ele vocês devem imitar, a Ele vocês devem copiar e serem discípulos dEle. Porque o maior propósito de Deus para nós é de nos fazer parecidos com Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 28, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. E os que de antemão conheceu, a esses também predestinou. Predestinou para quê? Predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, Jesus. Esse é o maior propósito de Deus para nós, uma geração que se parece com Cristo. Só assim seremos uma geração forte. E ser parecido com Jesus é ter o caráter dele, é falar como ele falaria, é fazer o que Cristo faria. Ser como Jesus é você diariamente refletir a glória de Deus por onde quer que você passa, refletir a imagem do Criador. Isso é ser como Jesus. Lá em João 14, de repente chega Filipe para Jesus e fala assim: Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus quase tem uma parada cardíaca e fala assim: Filipe, como assim mostra-nos o Pai?
Há tanto tempo eu estou com vocês e agora você pede para me mostrar o Pai. Filipe, quem me vê, vê o Pai. O que Jesus estava querendo dizer assim, Filipe, quem olha para mim, vê o Pai, porque eu sou um reflexo dele. Porque eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Eu falo como o Pai, eu penso como o Pai, as minhas ações são iguais à do meu Pai. Eu sou a expressão exata daquilo que o Pai é. E da mesma forma, nossa geração deveria se comportar. Deveríamos dizer às pessoas, ei, vocês querem ver Jesus? Então olha para nós, olha para a nossa comunidade, porque a gente se comporta como Ele, a gente fala como Ele, nós amamos as pessoas como Ele ama, porque nós refletimos a imagem do nosso Deus, do nosso Criador, e isso é ser parecido com Jesus. É Deus derramando luz sobre as nossas vidas, ao passo que nós refletimos essa mesma luz na vida de outras pessoas. Porque se as pessoas lá fora não enxergarem Jesus na sua vida, nas suas ações, nas suas palavras, você vai estar falhando no maior propósito de Deus para você. Refletir a glória de Deus é entender que o que Deus fez comigo, eu também preciso fazer com o meu próximo. Por isso eu entendo que Ele me amou para que eu amasse a outros. Ele me perdoou para que eu perdoasse a outros. Ele se importou comigo para que eu me importasse com os demais. Ele entrou no nosso mundo para que nós entrássemos no mundo uns dos outros. Por isso que a palavra diz, de graça recebei, de graça dai. De graça eu fui amado, de graça eu vou amar, de graça eu fui perdoado, de graça eu vou perdoar. De graça eu fui socorrido, eu não merecia, mas de graça eu fui socorrido, e de graça eu vou socorrer, porque esse é o maior propósito de Deus para nós, nos fazer uma geração forte, de muitos filhos e filhas, semelhantes a Jesus Cristo de Nazaré. Nós só vamos marcar essa geração se nos parecermos com Cristo. Tem gente que insiste em pensar assim, eu só vou marcar a minha geração quando eu ficar famoso. Outros pensam assim, eu só vou marcar minha geração quando eu me tornar uma pessoa de renome. Ou eu só vou marcar minha geração quando eu tiver milhões de seguidores no Instagram. Não, cara, essa não é a nossa missão. Isso não tem nada a ver com a gente. Nós só vamos marcar essa geração, nós só seremos uma geração forte a partir do momento que nós nos parecermos com Cristo. E ser parecido com Cristo é viver uma vida relevante. Viver uma vida relevante é se importar com gente, é gostar de pessoas, é gostar de bons relacionamentos. Ser como Jesus é viver a vida relevante, é lutar contra toda injustiça, ainda que custe a sua própria vida, ainda que doa, ainda que você sofra. Viver uma vida relevante e se parecer com Jesus é nós vivemos a revolução do amor. Porque se o amor não resolve, nada mais resolve. O amor cristão, o amor ensinado por Cristo, é o que vai resolver a nossa cidade, é o que vai resolver o problema das famílias, é o que vai resolver aquilo que o poder público não consegue resolver. Porque o amor de Deus, ele cabe em qualquer lugar. Ele cabe na vida de qualquer jovem, ele cabe na vida de qualquer família, ele cabe em qualquer realidade e contexto social, e é esse amor que transforma, é esse amor que traz vida, é esse amor que renova, que traz novas chances, oportunidades, porque o nosso Deus é o Deus do recomeço. E se porventura você chegou aqui talvez com a vida arrasada, destruída, ou aquém daquilo que você deveria estar vivendo, cara, Deus te dá uma nova chance hoje. Para de jogar a sua vida fora, para de desperdiçar o seu tempo com futilidades, jogando a sua vida na lata do lixo. Ei, existe um chamado para você, existe um propósito da parte de Deus para cada um de nós. Basta você escancarar o seu coração em oração diante de Deus, e o próprio Espírito Santo há de conduzir em todo o caminho perfeito para a glória dEle. Mas para isso nós precisamos nos entregar sem reservas, fugindo de toda hostilidade, de toda dureza de coração, de toda religiosidade, de tudo aquilo que nos atrapalha nessa relação íntima com o Criador, entendendo que nele nós sim podemos, pela graça, ser uma geração forte,
podemos ser sal da terra e luz do mundo, podemos impactar a nossa geração para a glória dEle, para que Ele apareça, para que Cristo em nós esteja em evidência em qualquer tempo, lugar e diante de qualquer pessoa, porque somente isso vai salvar essa geração e vai nos salvar de nós mesmos, dos nossos achismos, do nosso perfeccionismo, das nossas fraquezas, do nosso fraco coração. Essa é a minha oração essa noite, que o Espírito Santo de Deus arranque de nós tudo aquilo que nos arranca dele, e que Ele pegue o nosso coração e incendeie o nosso coração por aquilo que é relevante na vida. E nós precisamos entender que o que é relevante nessa vida é tudo aquilo que ecoa para a eternidade. O que é passageiro vai ficar, mas aquilo que ecoa para a eternidade é o que tem valor diante de Deus, e isso nós devemos preocupar, devemos focar, cara. Você pode fechar os seus olhos no seu lugar, aí mesmo sentado. Pai, nós te agradecemos por tua bondade, por tua graça, por tua misericórdia, Senhor. Nós não merecemos, mas temos consciência de que por graça recebemos da tua bondade, Pai. Te suplicamos essa noite que o Senhor venha incendiar os nossos corações, e que o Senhor venha levantar uma nova geração, Pai, que não se entrega aos prazeres momentâneos, mas que se entrega ao prazer eterno de estar contigo, Pai. Uma geração que não está preocupada em aparecer, mas de promover o teu nome em qualquer lugar, Pai, porque o Senhor é suficiente para nós, é tudo que nós precisamos. E que como jovens, Pai, o Senhor nos ensine todos os dias, por meio desse relacionamento contigo, a vivermos aquilo que é importante e aquilo que ecoa para a eternidade. Que o teu amor venha incendiar o nosso viver, e que esse amor possa ser refletido nos nossos relacionamentos, Pai, para que dia após dia as pessoas consigam enxergar o caráter de Cristo nas nossas palavras, nas nossas ações. Que as pessoas te enxerguem em nós, Pai, e que isso seja importante para elas, que diariamente venhamos nos encontrar contigo antes de nos encontrarmos com as pessoas, e elas nos agradecerão por isso, Pai. Por isso te pedimos essa noite, não nos permita sair desse lugar do mesmo jeito, mas por tua graça faz algo novo dentro de nós, e nos incendeia nessa geração, para que o teu nome seja conhecido. Assim oramos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.